Queridos, tudo bem com os senhores? Como é que os senhores estão? Espero que todos estejam bem. Que saudade de vocês. Saudade, muita saudade de vocês. Queridos, fracasso não significa que você é um fracassado. Significa que você ainda não teve êxito. Fracasso não significa que você tem sido tolo. Significa que você tem muito otimismo. Fracasso não significa que você foi desacreditado. Significa que você estava disposto a tentar. Fracasso não significa que você tem falta de capacidade. Significa que você deve fazer algo de modo diferente. Fracasso não significa que você é inferior. Significa que você não é perfeito. Fracasso não significa que você desperdiçou sua vida. Significa que você tem motivos para começar de novo. Fracasso não significa que você deve desistir. Significa que você deve lutar com maior afinco. Fracasso não significa que você jamais alcançará sua meta. Significa que vai levar um pouco mais de tempo. Fracasso não significa que Deus o abandonou. Significa que Deus tem uma ideia melhor. Desse modo, meus queridos, anule o medo do fracasso e prossiga. É um pensamento que a gente tem que ter todos os dias da nossa vida, né? Em tudo que a gente for fazer. Em tudo que você quiser, tudo que você se propor a fazer, faça da melhor forma, né? Dê o seu máximo. E às vezes, o fato de você dar o seu máximo não significa que é o seu melhor, né? Então, às vezes, a gente olha para trás e fala assim, nossa, como eu era imaturo, como eu era despreparado, né? Então, assim, o que você é hoje e como você se sente hoje não é o que você vai ser amanhã. Depende do que você for pensar e o que você for fazer para a sua vida. Queridos, no nosso último encontro, nós estávamos trabalhando a parte de registro de imóveis. E na parte de registro de imóveis, estávamos trabalhando com o princípio da disponibilidade. Vamos lembrar que o princípio da disponibilidade... Isso, deixa lá. Só para a gente relembrar, né, que esse princípio é um princípio muito importante. Princípio da disponibilidade. Esse princípio é aquele que trata, né, é aquele que dispõe sobre a potencialidade de alienação, de disposição do bem, né? E essa disponibilidade, ela tem que ser analisada de dois modos. A disponibilidade sob o enfoque objetivo e a disponibilidade sob o enfoque subjetivo. Vimos que o enfoque objetivo é aquele que trata do imóvel, né? É aquele que trata do imóvel. É a disponibilidade, é a verificação se esse bem está no comércio ou fora do comércio. Fora do comércio. Olha que interessante. E a gente viu isso. E ficou faltando, né? A gente tem que lembrar que os bens fora do comércio, nós temos que analisar também sobre 3 aspectos. São 3 modalidades. O bem fora do comércio por lei, por determinação judicial ou por determinação voluntária do seu titular. Isso nós vimos no nosso encontro passado. Aí vem a questão da disponibilidade subjetiva. A disponibilidade subjetiva é aquela que se refere ao titular do bem,
ao titular do direito real. E nessa análise da disponibilidade subjetiva ou disponibilidade do titular do imóvel, nós temos que enxergar e se preocupar 3 situações importantes. Primeiro, é a situação do bem particular ou o bem de natureza exclusiva do seu titular. Ok? Essa é a situação em que o sujeito, ele é o titular do bem sozinho, de forma isolada. E quem é que está nessa categoria dos bens particulares? Aí a gente tem que lembrar. Os solteiros, fundamentalmente, né? As pessoas jurídicas, ok? Ok? E, eventualmente, os casados sem comunhão. Então, isso aqui é importante. Os casados sem comunhão também figuram aqui entre os titulares particulares ou exclusivos. Acontece que nós temos uma outra situação, que é a situação do condomínio germânico. Condomínio germânico. E depois nós temos a figura do condomínio romano. Vamos lembrar que o condomínio germânico é o estado de comunhão e o condomínio romano também é conhecido como condomínio civil ou condomínio voluntário. Isso é importante. Então, fazendo a análise do princípio da disponibilidade subjetiva, o titular, a gente tem que analisar esse titular sob esses 3 aspectos. Sob o aspecto do bem particular, do bem em comunhão e do bem em condomínio civil. Ok? Isso é importante. Por quê? Porque amanhã, se o bem for particular e a pessoa vir a casar em qualquer regime que não seja o da comunhão, como é o caso da comunhão parcial de bens, os bens que o sujeito adquiriu solteiro permanecem. Então, aqui nós teremos a figura da outorga do cônjuge. A outorga do cônjuge, ela está prevista no 1647 do Código Civil. Isso é muito comum dar problema em contrato, né? O advogado, ou até mesmo o tabelião, ou o escrevente, na hora que ele está fazendo a leitura de uma matrícula, ele fica na dúvida. Isso é importante, né? Na verdade, se a gente fosse pensar bem, quem deveria trazer essa informação de quem é o titular, de qual é o imóvel, qual que é a proporção, é o registrador de imóveis. Se você está começando na área imobiliária e você tem certo receio, quando você for pedir uma matrícula, uma certidão de propriedade, peça a certidão em relatório conforme quesitos, né? Por quê? Porque a certidão em relatório conforme quesitos, ela vai exigir do oficial de registro de imóveis que ele informe quem é o titular do bem. Isso é muito importante, porque se você está inseguro, é mais fácil pedir a certidão por quesitos, artigo 19 da Lei 6.573, né? Que ele vai te informar. Tudo bem? Vamos lembrar,
que os regimes que geram comunhão, então, quando você vai fazer a análise, você tem que verificar, o sujeito é comunhão parcial de bens? Ele adquiriu na comunhão parcial ou ele adquiriu antes? Isso é importante. Aí depois, comunhão universal de bens. O fato de ser comunhão universal de bens não significa que aquele bem adquirido não seja um bem particular. Por que eu estou dizendo isso? Porque ele pode trazer recursos dessa época, recursos adquiridos anteriormente ao casamento, e fazer a aquisição imobiliária. Nessa hipótese, essa presunção da comunhão não vai se aplicar. Então, na hora que você está fazendo uma análise de matrícula ou de transcrição, é muito importante você verificar a origem dos recursos. Porque é possível que na escritura de aquisição venha a previsão que aquele imóvel, por mais que seja comunhão universal de bens, tenha sido adquirido com recursos oriundos de outros patrimônios. Ah, mas professor, comunhão universal de bens não tem exceção. Claro que tem. É só você dispor no pacto antenupcial. Então, se você dispor no pacto antenupcial, você vai conseguir excepcionar. Então, você vai transformar a comunhão universal de bens num regime híbrido. Então, é muito importante. Por quê? Porque o acerto do casal pode ser que aconteça isso. O casal ele vai falar assim, olha, tudo que a gente adquirir do casamento para frente é comunhão universal. Porém, os bens adquiridos gratuitamente, por herança, por doação, ou os subrogados, eles vão ficar incomunicáveis. A outra situação é o bem gratuito clausulado com cláusula de incomunicabilidade. Então vem o pai da moça e faz a doação para a filha, mas ela é casada na comunhão universal de bens. Ué, o sujeito não tem a possibilidade de fazer a doação com cláusula de incomunicabilidade? Ué, se tem cláusula de incomunicabilidade, mesmo se ela casar na comunhão universal, esse bem não comunica. E, consequentemente, você pode dispor que o valor subrogado também não. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado em todos os regimes de comunhão. A presunção é o silêncio. Se não estiver falando nada, aí comunica. Ok? A outra situação interessante aqui é justamente a separação obrigatória de bens. Vamos lembrar que a separação obrigatória de bens é aquela situação em que a pessoa que vai casar, ou ela vai precisar de uma autorização judicial, obrigatoriamente ela vai casar na separação obrigatória de bens, ou a pessoa idosa. A pessoa idosa que vai casar também vai casar pelo regime da separação obrigatória de bens. Vamos lembrar uma outra questão. Se o sujeito casa na separação obrigatória de bens e posteriormente ao casamento venha a adquirir um imóvel de modo oneroso, nós temos que tomar cuidado com a súmula 377 do STF. Essa súmula 377 do STF, ela gera uma presunção da comunicabilidade dos aquestos. Ou seja, todo patrimônio adquirido onerosamente ai, meu Deus. Ai, que o parta. Ai. A minha tia, quando a gente era pequeno, minha tia falava assim, toda vez que a gente espirrava, São Brás, né? São Brás, São Brás, São Brás. E eu cresci, São Brás, São Brás, São Brás. E eu não entendi o que era o São Brás. Aí, depois que ela faleceu, saudosa tia Glória,
muito boazinha ela. Eu perguntei, né? Eu acho que eu perguntei na classe, né? Uma coisa assim, eu espirrei na classe. Aí a pessoa falou, São Brás. Aí eu falei, São Brás? Mas o que é São Brás? Ela falou, não é sombra, é São Brás. Aí eu entendi, falei, ah, tá, é um santo, entendi. Então assim, presta atenção. Essa questão da comunhão universal de bens, nós temos que lembrar, pode gerar uma incomunicabilidade em algumas situações. Na súmula 377 do STF, a regra é muito parecida com a comunhão parcial. Todos os bens adquiridos onerosamente, a súmula 377 fala que vai comunicar. Aí vão falar, mas peraí, essa súmula 377, ela decorria de uma presunção, de uma análise no Código Civil anterior. Mas o Código Civil anterior foi revogado. A súmula também não deveria cair junto? Não, né? Hoje, até hoje, essa súmula 377 ela tem eficácia, né? Então a gente tem que tomar bastante cuidado. Então, quando você vai fazer a análise da disponibilidade subjetiva, você tem que tomar um cuidado gigantesco com o Estado civil. Aí vão perguntar, e a união estável? A união estável é o inferno. A união estável é o inferno. Por quê? Porque a união estável é estado de fato. E o estado de fato, ele gera certa insegurança. Então, é evidente, se você não tem meios de verificar se a pessoa vive ou não em união estável, não vai ter problema. Ok? Não vai ter problema. O problema é quando a pessoa faz escritura, registra no livro E do registro civil, anota essa informação no livro A do nascimento, aí gera problema, né? Aí pode gerar problema, por quê? Porque hoje você tem meios de descobrir isso fazendo uma busca, né, na central do registro civil. Então é muito importante nós termos cuidado com o estado civil da pessoa, ok? E para nós terminarmos, a análise do condomínio romano. Que caso é esse condomínio romano? O condomínio romano, ele foi criado para respeitar o princípio da exclusividade dos direitos reais. Nós sabemos, quando a gente vai estudar os direitos reais, que não é possível dois direitos reais de mesma natureza, de mesmo conteúdo, sobre o mesmo bem, para duas pessoas de forma concomitante. Não dá. Então eu não posso ser duplamente proprietário, ter dois proprietários sobre o mesmo bem, sobre a integralidade do bem. Então criou-se o conceito de parte ideal. Parte ideal. E aí agora a gente vai fazer um óbvio. O que é parte ideal? O que é parte ideal? Parte ideal é a proporção de titularidade sobre a propriedade de coisa indivisível. Coisa indivisível. Então, eu e a doutora Larissa aqui, do Legale, compramos um imóvel juntos, um terreno. A doutora Larissa, aqui do Legale, ela será titular da parte ideal de 50%. E eu serei titular da parte ideal de 50%. E aí vem um grande problema. Presta atenção. Vem um grande problema. Por quê?
Porque quando você estiver neste regime, no regime de condomínio romano, toda vez que você for alienar o bem, você terá que respeitar o direito de preferência do outro condômino, artigo 1322 do Código Civil. Então, quando você for trabalhar com condomínio civil, você já tem que ter uma atenção redobrada para o direito de preferência. 1322 do Código Civil. Então, a parte ideal, ela traz um efeito jurídico muito interessante, que é a solidariedade na responsabilidade sobre o bem. E aí, você tem vários problemas quando você traz essa questão à tona. Por quê? Porque na prática, o que as pessoas fazem? Olha só que situação que me foi questionada ontem, né? Olha só. O cliente, ele comprou um imóvel, deixa eu pôr aqui. Deixa eu apagar, vai. Põe lá para eles, Larissa, aqui a tela, para eles verem, enquanto eu apago aqui rapidamente. Olha lá, quer ver? Olha que interessante. Presta atenção. Eu tenho um imóvel. 5 por 25. 5 metros por 25. Esse é o lote mínimo, segundo a Lei 6766/79. É o tamanho do lote mínimo. 125 metros. Acontece que, na prática, o que o nosso querido proprietário faz? Ele compra o imóvel, aí ele vende metade do imóvel, só que esse lote, ele não é desdobrável. Não é desdobrável. E não sendo desdobrável, você não consegue individualizar essas matrículas. Eu tenho uma matrícula única para esse imóvel e eu não consigo dividi-lo por conta do seu tamanho. Aí o que as pessoas fazem? É a criatividade do brasileiro, né? O cara pega e constrói uma casa, um muro, aí ele constrói uma casa aqui, casa A e a casa B. Aí o sujeito, o João, é proprietário de parte ideal de 50%, relativa à casa A, e o Roberto é proprietário de 50% da parte ideal do bem, relativo à casa B. Então, os dois são proprietários de 50-50. 50-50. Vem um IPTU só. Só tem uma matrícula. Se um falece, você arrola aquela matrícula. Arrola a parte ideal que o sujeito tem. Aí vem o problema. O João ou o Roberto deseja transmitir para um terceiro. O que você tem que respeitar? Você tem que respeitar o direito de preferência do outro. E assim por diante. Aí vem a pergunta, como é que funciona o exercício do direito de preferência para que você consiga respeitar o sujeito? E aí a gente vai para um procedimento. Qual é o procedimento do direito de preferência? Primeiro, qual que é o primeiro passo? O primeiro passo para o exercício da preferência é a existência de uma proposta formal. É uma proposta formal.
É muito comum nas imobiliárias o locador querer vender o bem e o locatário tem preferência. Independentemente se o imóvel, se o contrato, se as cláusulas estão ou não estão registradas. Ok? Porque você não registra o contrato de locação no registro de imóvel. Você registra a cláusula de vigência ou você averba a cláusula de preferência. Maravilha. Aí vem a pergunta. Como é que faz, como é que é o procedimento da preferência? E na prática, o que acontece? O locador acorda de bom humor, liga para o locatário e fala, querido, quero vender 500 mil reais, você quer? Não, então eu vou pôr à venda, tudo bem? Tudo bem, mas eu não quero. É assim que funciona na prática. Juridicamente falando, para que eu possa exercer o meu direito de preferência, eu preciso, primeiro, ter uma proposta formal com terceiros adquirentes. 2, oferecer as mesmas condições ao condômino. Oferecer o bem nas mesmas condições propostas com o terceiro adquirente. Depois, eu dou prazo para que o condômino analise a proposta, analise a documentação do terceiro adquirente, para verificar se realmente aquela proposta é verdadeira. Posteriormente, eu faço alienação para qualquer um. Se passou o prazo, o nosso querido condômino não falou nada, eu estou liberado para vender para o terceiro adquirente. Ok? Isso é importante. Ah, mas a proposta mudou. Então você tem que ofertar novamente a preferência. Isso é muito comum dar pau. Eu tive um caso no escritório. Muito interessante, que a advogada foi fazer uma consulta no meu escritório no seguinte sentido, presta atenção. O sujeito, ele tinha um terreno. Bem grande. Aí o que ele fez? Ele construiu 2 prédios iguais. 2 prédios iguais. Como ele tinha 2 filhas, a renda dos imóveis ia para as filhas. Então, eram 2 prédios. Acontece que esses prédios não eram um condomínio edilício. Ele somente construiu os prédios. Então, ele comprou um terreno, aí ele executou 2 prédios. Nesses prédios tinha uma galeria, tinha garagem, tinha residencial, e ele alugava tudo. Aí o cara morreu, abriu-se inventário. Eu tinha o bloco A e o bloco B. Uma filha ficou com a parte ideal e a outra filha com a outra parte ideal. Então assim, olha, você administra o teu bloco e eu administro o meu. Esse imóvel estava lançado sobre a matrícula número tal. Matrícula 100. Não tinha condomínio edilício, não tinha nada. Era somente um condomínio de fato. Na verdade, 2 prédios. Ponto. O que essa irmã fez? Ela pegou 2 unidades e fez um contrato, um compromisso de compra e venda quitado para a advogada dela, do inventário. Deu em pagamento os imóveis, ok? Como se a advogada estivesse comprando os imóveis.
Aí o que ela fez? Ela vendeu o resto do prédio para um terceiro. E fez escritura. Ela pegou a parte ideal que ela tinha e vendeu. Só que esse terceiro, o que ele fez? Ele passou pelo valor venal a compra e venda. Então a escritura era de compra e venda. Ninguém lembrou da irmã. Deixou a irmã lá, vendeu o prédio. Aí o cara, sei lá, o prédio valia 2 milhões de reais, o cara passou pelo valor venal de 300 mil. Ok? Mais ou menos isso. Aí a nossa querida advogada negociou com o cara, porque ela que ajudou, e ela recebeu mais 2 apartamentos. Mais 2. Mais 2 apartamentos. Maravilha. O cara, a irmã chegou no cara e falou: ô, você comprou esse imóvel por quanto? Eu comprei da sua irmã por 300. Por 300? 300. Ué, mas porque a outra irmã viu o cara lá no prédio, falou: não, vocês não me deram preferência. Vocês não me deram preferência. E aí a irmã correu nos cartórios para poder olhar. Viu que havia sido registrada a escritura de parte ideal, ok? O que a irmã fez? Ingressou com uma ação judicial e ela consignou em pagamento, consignou em juízo os 300 mil. 300 pila. O que o juiz determinou? Determinou a anulação da compra e venda e a aquisição do bloco, da parte ideal, pelos 300 mil. Aí a advogada veio e falou: não, mas e as minhas unidades? Também está anulado. Anulou tudo. Cancela tudo. Ah, e as locações? Eu não quero locar para ninguém. Pronto. Aí a mulher arrancou todo mundo que tinha no prédio, lá no bloco B, e aí a advogada foi no escritório desesperada, né, para tentar solucionar. E eu falei: você não tem como solucionar mais. Por quê? Porque a sua aquisição, você não respeitou preferência. Você não deu preferência para a pessoa. E qual que é o problema? O grande problema é que a hora que você faz a escritura de compra e venda, fez escritura de compra e venda de tudo. Isso aqui era instrumento particular. Compromisso de compra e venda. Então, é informal. Então, como é que você vai exercer preferência se você não sabe que a pessoa vendeu? Vamos lembrar que o prazo lá que traz o Código Civil, salvo engano, 180 dias, a irmã correu e adjudicou. E adjudica mesmo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essa situação aqui. Porque nos negócios imobiliários, essa preferência ela é muito importante. Tudo bem? Tranquilo? Maravilha. Então, agora a gente passa para o princípio da especialidade. Olha lá. Princípio da especialidade. E o que trata o princípio da especialidade? Olha lá. A especialidade é um princípio registral no qual determina a correta e a segura individualização do objeto e do seu titular. Então veja que o princípio da especialidade, ele determina que o registrador de imóveis, ele deve observar a individualização do bem, a identificação do bem, trazendo vários critérios lá no artigo 176, parágrafo 1º da Lei 6.573, né? E dispondo também, você precisa identificar também o titular do imóvel, ok? Então, qual é o problema do princípio da especialidade? Quando
eu tenho, por exemplo, uma transcrição onde o proprietário é o João da Silva, casado. E aí o João da Silva, vai fazer a doação para os filhos e agora vai abrir matrícula. Quando for abrir matrícula, o oficial de registro de imóveis, ele vai ter que identificar o João da Silva. Só que na Lei 6.015, eu preciso dos seguintes elementos: nacionalidade, profissão, RG, CPF, estado civil, nome do cônjuge, endereço. Se não tiver RG, pode ter filiação. Veja, são muito mais elementos do que eu tinha na vigência do decreto 485739. Então, na vigência do decreto 485739, eu tinha muito menos requisitos do que eu tenho hoje na Lei 6.015 de 73. Então, essa questão ela é muito importante. Então, é sempre salutar, sempre importante, quando você estiver diante dessa situação, faça as averbações do Estado Civil na transcrição. Faça a averbação do RG, do CPF, de todos os elementos que a matrícula vai exigir. Porque a hora que for abrir matrícula, esse oficial de registro de imóveis aqui da abertura da matrícula vai criar uma certa resistência por conta do risco da homonímia. Esse é o problema. Quantos João da Silva eu tenho no Brasil? Pronto, lascou. E quando você vai para outro estado, é pior, né? É pior. Por que que é pior em outros estados? Porque essas aberturas de matrícula nem sempre respeitam, né, até aqui em São Paulo, respeitam a Lei 6.015. Então, tem situações, eu já vi situações, por exemplo, em Tocantins, meu Deus do céu, apesar de ser um estado novo, né, ele herdou o território lá do Distrito Federal, salvo engano, foi o Distrito Federal que ele herdou. Então, assim, tem um monte de coisa errada, assentos antigos, a gente tem que tomar bastante cuidado com isso. Então, essa questão da especialidade objetiva e subjetiva, a especialidade objetiva trata do imóvel e a especialidade subjetiva trata do seu titular, ok? E aí a gente vai lembrar que essa questão da especialidade, eu vou ter uma exceção, e essa exceção a gente vai falar daqui a pouquinho, quando a gente for falar do princípio tempus regit actum, ok? Então, esse é o princípio da especialidade. E na sequência, a gente entra naquele princípio, olha lá, o princípio, o famoso princípio da concentração, que não é verdade, né? Esse princípio não é o princípio da concentração. Esse princípio é o princípio da inoponibilidade. Esse é o que vai determinar. Então, o que fala esse princípio da inoponibilidade? Inoponibilidade. Vamos lá. Esse princípio é um princípio muito importante. Esse princípio ele veio por conta do artigo 54 e 55 da Lei 13.097 de 2015. Artigo 54 e 55 da Lei 13.097 de 2015. E aí a gente vai abrir aqui, né? São duas tutelas. O artigo 54
e o artigo 55. Os dois têm o mesmo objetivo. Só que aqui eu vou tutelar os negócios jurídicos em geral. Negócios jurídicos em geral. Enquanto que o artigo 55, ele protege os negócios relativos a empreendimentos imobiliários. Empreendimentos imobiliários. E qual é justamente essa proteção? O que essa lei vem proteger? A lei vem proteger os negócios jurídicos imobiliários, né, os negócios jurídicos em geral, do terceiro adquirente. Ou seja, ele presume, ele faz uma proteção ao terceiro adquirente, como se o terceiro adquirente fosse de boa fé. Essa é a ideia, esse é o objetivo da Lei 13.097 de 2015. Proteger o terceiro de boa fé. Aqui, qual que é o objetivo no empreendimento imobiliário? Proteger a coletividade. A coletividade dos adquirentes do empreendimento. E como é que ele faz isso de modo objetivo? De modo objetivo, o que eu tenho? Eu tenho uma relativização dos efeitos jurídicos do artigo 1247 do Código Civil. Olha lá. Como é que a Lei 13.097 protege o terceiro de boa-fé e protege o empreendimento imobiliário, os adquirentes do empreendimento imobiliário? Ele protege relativizando os efeitos jurídicos do artigo 1247 do Código Civil. E aí vem a pergunta, meus queridos, o que fala o artigo 1247 do Código Civil? E aí você vai lembrar, olha, abre teu vademecum, caceta! Cadê teu vademecum? Vamos lá. O artigo 1247, ele fala o seguinte: se o teor do registro não exprimir a verdade, se o teor do registro não exprimir a verdade, poderá o interessado reclamar que se retifique ou anule. Aí eu pergunto a vocês, qual é o significado do teor deste artigo? Ai, caraca! Qual é o significado do artigo 1247? Meu santo pai! Eu devia ter ido fazer a pós de previdenciário, porque aqui eu preciso fazer uma análise intrínseca do artigo do Código Civil. O 1247 do Código Civil, ele traz o princípio, ele tutela o princípio da presunção. Presta atenção e anote. A presunção, eu vou escrever para que a Larissa possa pegar o quadro. Presunção relativa de autenticidade do registro de imóveis. Do registro de imóveis. Meu Deus!
O artigo 1247 do Código Civil, ele determina essa presunção relativa de autenticidade dos atos registrais imobiliários. Dá um exemplo, claro. O dia que o nosso querido oficial de registro expedir uma certidão de propriedade, não acredite nela. A certidão de propriedade, ela te traz, ela demonstra o titular registral, mas nem sempre o titular registral é titular verdadeiro. Por quê? Porque o credor pode ter ingressado com uma ação anulatória, pode ser uma escritura falsa, uso de procuração falsa. Eu posso ter tido uma desapropriação, aquele cara não é mais proprietário, é o Estado que é proprietário. Então, a matrícula do imóvel, apesar dela gerar a eficácia real, a eficácia material do direito real imobiliário, ela é uma presunção relativa de verdade. Para que você tenha certeza absoluta, você tem que fazer toda a análise das aquisições imobiliárias deste imóvel. Porque as grandes fraudes, elas decorrem disso. O estelionatário sabe dessa presunção relativa. O que ele faz? Ele falsifica a identidade do proprietário, faz uma procuração pública, vende o imóvel, recebe o dinheiro e deixa o problema do terceiro adquirente brigar lá com o proprietário do imóvel. Aí vem esse grande detalhe. A Lei 13.097, ela vem discutir exatamente isso. Mas olha só que interessante. Por que a Lei 13.097 ela quer tutelar o terceiro de boa-fé e a coletividade nos empreendimentos imobiliários? Porque o interesse por trás dessa lei, meus queridos, está as instituições financeiras do Brasil. É isso mesmo. As instituições financeiras no Brasil, olha só a caca, presta atenção. Olha que situação complicada. Por que surgiu essa lei? Aí eu quero que vocês prestem atenção. Vamos dar um exemplo aqui. Como é que funciona uma compra e venda de imóveis por financiamento bancário? Presta atenção. Eu tenho a fase da proposta, ok? A proposta tá ok, legal. Aí eu avanço. Aí eu vou fazer vistoria. Vistoria dentro do processo de habilitação do crédito imobiliário. Aí o banco faz vistoria, verifica a documentação, tal. Libera o crédito. Aí eu tenho vendedor, comprador. Eles comparecem ao banco para assinar o contrato. Qual contrato? Assinar o contrato de compra e venda com mútuo e alienação fiduciária. Por algum sistema de financiamento. Presta atenção. O contrato, ele é um contrato que vai transferir a propriedade do vendedor para o comprador. E o comprador, por sua vez,
vai transferir o imóvel em garantia para o banco. E o banco, por sua vez, vai transferir o dinheiro para o vendedor, que é o mútuo, depois que esse contrato for registrado no registro de imóveis. Então, presta atenção. O banco, ele faz o contrato de compra e venda. Ele pega o dinheiro do mútuo e não entrega na mão do comprador, do mutuário. Ele põe numa conta bancária. Esperando o quê? Esperando o registro do contrato. Por quê? Porque o registro do contrato vai trazer ao banco a garantia fiduciária. E é só depois desse momento que o banco, 5 dias depois do registro, faz a remessa do dinheiro para o vendedor. Então, o vendedor, ele efetivamente só vai receber o preço depois lá de 45 dias, 60 dias, mais ou menos. Então, olha só a situação. Antes dessa lei 13.097, essas operações imobiliárias que eram feitas, vinha lá o registro, tudo bonitinho, aí vinha um credor do vendedor. Vinha um credor do vendedor, um credor aqui, ó, e falava para o vendedor, opa, você me fraudou, fraude à execução. Eu já tinha ingressado com a execução contra você e você vendeu imóvel negativo. O credor ingressa com uma ação revocatória, ação pessoal repersecutória, ação pauliana, para cancelar a operação com o banco. Aplicando o artigo 1247, isso é plenamente possível. Aí eu cancelo a compra e venda. Ou seja, se eu cancelo a compra e venda, que é o principal, a garantia fiduciária também cancela. Então, essa propriedade do banco é cancelada, a operação com o comprador é cancelada, e o vendedor, ele retorna à condição de proprietário. Ok. Aí vem a pergunta. E o dinheiro do banco retorna também? O dinheiro do banco deveria retornar. Deveria. E por que deveria? Porque o nosso querido vendedor, ele já, se ele está com um monte de credor na cola dele, ele pegou o dinheiro e já sumiu com o dinheiro. Aí o banco ficava na mão. Então, o que o banco criou para ele? Falou, vamos aplicar uma regra, a partir de agora, uma regra do direito civil alemão. E o que fala lá o sistema jurídico alemão? Depois que você registrar o contrato de compra e venda, você não cancela mais nem a pau. Por quê? Porque o sistema registral alemão tem que ser um sistema seguro. Ou seja, se eu registrei, a partir desse momento, a presunção de autenticidade do registro é absoluta. Ah, mas houve fraude. Você que vai processar o tabelião, o advogado, o comprador, o vendedor, você vai processar eles, mas o comprador que adquiriu, esse cara não vai perder o imóvel. A Lei 13.097, então, ela quis trazer um reflexo do direito alemão para o Brasil, que adota um sistema francês e romano.
Aí lasca tudo, meus queridos. Porque aí vira uma confusão. Porque a Lei 13.097, ela traz esse princípio da inopunibilidade, só que você vai ver que tem várias decisões judiciais que dizem o seguinte, meus queridos, o cara é de boa fé, ele pediu as certidões? Não, porque a lei ela dispensa as certidões. Então, esse cara não é de boa fé. As certidões são gratuitas e expedidas pela internet. Se o cara não pediu, azar o dele. Um abraço, vai com Deus, eu vou extinguir esse negócio aqui. Entenderam ou não? Esse é o pano de fundo desse princípio da concentração, desse princípio da inopunibilidade, criado pela Lei 13.097 de 2015. Fazemos um break aqui, voltamos daqui 10 minutinhos. Abraço, tchau. Voltamos, meus queridos! Voltamos. Falávamos do princípio da inopunibilidade. A lei, no artigo 54, olha lá na tela o que ela vai falar. Ele traz uma presunção absoluta da boa-fé do titular, dizendo o seguinte: os negócios jurídicos que tenham por fim constituir, transferir ou modificar direitos reais sobre imóveis são eficazes em relação aos atos jurídicos precedentes, ou seja, em relação a atos que ocorreram anteriormente ao negócio, nas hipóteses em que não tenham sido registrados ou averbados na matrícula do imóvel as seguintes informações. Fica aí. Primeira, para que o nosso querido credor tenha preferência, tenha o seu direito de crédito protegido, o que ele precisa fazer? Ele precisa registrar a citação nas ações reais ou pessoais repersecutórias. Veja que o artigo 167, item 1, número 21, inciso 1, item 21 da Lei 6.573, já tem essa previsão. Preste atenção, o que é a ação real? O que é a ação real? Você está discutindo a propriedade do imóvel. Você ingressou com uma ação reivindicatória. O que você faz? Você citou o sujeito, que é o titular equivocado, ou titular falso, e assim por diante. Na reivindicatória, você vai, pega a citação válida, pede uma certidão para o registrador, para o distribuidor do fórum, e você leva até o registro de imóveis. E registra na matrícula. Ah, eu entrei com uma ação, eu, credor, entrei com uma ação rei persecutória, uma ação pessoal rei persecutória, também chamada de ação revocatória, também chamada de ação pauliana. O que eu faço? Pego o raio dessa ação judicial e vou lá e registro essa certidão. Para quê? Para gerar publicidade do meu direito de crédito. Olha outra hipótese. Averbação, olha lá, põe lá, querida. Averbação premonitória. É aquela situação da execução. Averbação por solicitação do interessado, de constrição judicial, do ajuizamento de ação de execução ou de fase de cumprimento de sentença, procedente-se nos termos do artigo 828 do novo CPC. É a averbação premonitória. Você ingressou com a ação de execução, ou você está na fase de execução de sentença, você vai lá e você averba esse seu direito na matrícula do imóvel. Olha a terceira situação. Averbação de restrição administrativa ou convencional. O que é uma restrição administrativa? Restrição administrativa é algum bloqueio de matrícula, né, ou uma inalienabilidade convencional,
ou até mesmo uma indisponibilidade, né? Indisponibilidade judicial. Nós fizemos esse estudo quando trabalhávamos com o princípio da disponibilidade. Vai lá, haver uma indisponibilidade, né? Esse é o modo do credor ele se proteger. E a última hipótese, olha lá, a última hipótese. A averbação, mediante decisão judicial, da existência de outro tipo de ação, cujos resultados ou responsabilidade patrimonial possam reduzir seu proprietário à insolvência, nos termos do inciso 2 do CPC, do 792 do CPC, que é a fraude e execução. Só que aí tem um detalhe, né? A alienação ou oneração de bens é considerada fraude à execução, inciso 4º do CPC, quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor a ação capaz de reduzir a insolvência. Qual que é a diferença entre o 792 do CPC e o artigo 54, inciso 4º da Lei 13.097? A diferença é que na Lei 13.097 você precisa de uma averbação na matrícula. No CPC, basta a ação de execução distribuída já considera fraude. Aí vem a pergunta, eu aplico o CPC ou eu aplico a Lei 13.097? Aí vem um detalhe, o CPC entrou em vigor depois da Lei 13.097. Então, muitos autores que trabalham, processualistas, eles trabalham com a seguinte tese: o CPC prevalece. Significa dizer o seguinte, que o fato de você comprar um imóvel e o fato da Lei 13.097 proteger o terceiro de boa-fé, significa que não vai te proteger. O que é melhor fazer? Faz due diligence do mesmo jeito. A gente vai ter uma aula de due diligence imobiliário. Eu que vou dar essa aula. Não adianta, você vai ter que vender isso para o seu cliente. Mostra para o seu cliente isso. Fala assim, olha só que loucura que é o Brasil. Olha como é importante você me contratar para eu poder fazer due diligence para você. Na Lei 13.097, o senhor está protegido. Não precisa me contratar. Vai com fé. Acredita na imobiliária. Vai. Olha o CPC. O CPC fala o seguinte, se tiver ação distribuída, você está ferrado. Aí vem um detalhe interessante. Na leitura da Lei 13.097 e na leitura do CPC, eles só falam da fraude e execução. E a fraude contra credores? Ai, meu Deus, eu esqueci. Eu também tenho a hipótese de fraude contra credores, que é aquela situação que você está em estado de insolvência e você aliena patrimônio para fraudar. Essa situação é complicada. Olha o objetivo da lei. Põe lá. O objetivo da lei: não pode ser oposta situação jurídica que não consta na matrícula, inclusive para fins de evicção. Olha lá, a proteção do terceiro de boa-fé. Quais são as situações que não se protege o terceiro de boa-fé? Nas hipóteses de falência, que é uma hipótese de indisponibilidade legal, uso capião, herança e casamento, que é uma hipótese de aquisição de propriedade que não depende de registro, e imóvel público. Olha só que doideira, né? E a proteção dos empreendimentos, olha lá. A alienação ou oneração de unidades autônomas e integrantes da incorporação imobiliária, não devidamente registrada, não poderá ser objeto de evicção ou decretação de ineficácia. Olha só que loucura. Não poderá ser objeto. Então, o fato de você registrar uma incorporação imobiliária, o fato de você registrar um loteamento,
O fato, aquela aquisição do terreno, o credor do vendedor, do terrenista, não pode mais vir encher o saco. O que ele pode ele se subrogar nos direitos de crédito do terrenista. Ah, o terrenista tem 10 unidades para receber. Ele vai lá se subrogar e vai penhorar essas 10 frações ideais. Ok? Mas não pode cancelar a operação. Ainda, a Lei 13.097, ela fez uma alteração na Lei 7.433 de 85, que é a lei que trata das escrituras públicas de imóveis. E o que fala essa lei? Qual foi a alteração? A alteração foi justamente na dispensa da certidão de feito ajuizado. Então veja, hoje não é mais requisito do tabelião de notas a apresentação das certidões de feitos ajuizados. Não é mais. Ok? Não é mais. Aí vem um detalhe. Se não é mais requisito, o tabelião dispensa o eventual fraude de execução, fraude contra credores, exime o tabelião de responsabilidade? Não. Por quê? Porque o tabelião de notas, ele é o profissional do direito responsável em manter a paz social nas relações jurídicas. Então, o fato dele assessorar as partes, isso obriga ele a ter cautela. Então, vamos fazer um OBS? Vamos, anota aí um OBS. OBS. Em que pese a Lei 13.097 de 2015 dispensar a apresentação das certidões de feitos ajuizados, este fato não exime de responsabilidade o tabelião de notas na omissão de orientação. Então, se ele não orientar as partes na hora da operação imobiliária, será um problema para o tabelião, se vier amanhã uma fraude contra credores, hein? Porque a fraude contra credores, ela é uma situação de fato, e o tabelião tem que fazer essa análise. A análise do quê? Se o vendedor é ou não solvente. Tudo bem? Tranquilo? Vamos em frente. Entramos agora no princípio Tempus Regit Actum. Tempus Regit Actum. Então, como é que funciona esse princípio? Tempus Regit Actum. Funciona assim. Anota aí, OBS. O princípio Tempus Regit Actum, é aquele em que determina ao registrador de imóveis, o regime jurídico a ser aplicável na qualificação do título. Presta atenção. Eu tenho a vigência da Lei 6.015 de 73, que entrou em vigor no dia 1º de janeiro de 76. E anteriormente eu tenho o Decreto 4857 de 39, que vigorou até o dia 31 de dezembro de 75. Aí vem um detalhe. Qualquer prenotação
realizada a partir do dia 1º de janeiro de 76, qual que é a regra? A regra é a aplicação da Lei 6.015. Ou do novo Código Civil, do novo CPC, e assim por diante. As leis. Então, no momento que você prenota, qual que é a lei vigente? Ah, é a lei tal. Vai influenciar isso no título? Vai. Então, a gente vai ter que exigir que você faça uma retificação no título. Ok? Acontece que esse princípio, o tempo do Ret Actum, tem uma exceção. Se o título foi elaborado na vigência do decreto 4857/39, mas prenotado na vigência da lei atual, eu aplico esta lei, eu aplico a lei anterior. Então, isso é comum acontecer. Você pega o inventário de 1950, aí você leva para registro. Aí o registrador de imóveis vai falar o seguinte: opa, você tem que qualificar o fulano. Todos os requisitos da Lei 6.015, o cara vai te exigir. Ok? Ele vai exigir. Aí, o que vai acontecer? Não vai registrar, lógico. Aí vira aquela zona jurídica. Porque você não tem mais as pessoas para fazer a retificação. As pessoas já morreram, as pessoas não existem mais. O processo está arquivado e foi incinerado. Meu querido, aí é a zona. Aí o que vai resolver? Champion use. Uso capião. Né? Uso campeão. Então, presta atenção. Então, esse tempo de Ret Actum é uma medida para quê? Para estabelecer o regime jurídico da qualificação registral. O oficial de registro, no momento que entra um título na serventia dele, ele vai aplicar as regras de qualificação da Lei 6.015, que é a lei operacional. É a lei funcional dele. Então, isso é muito comum. Eu já tive casos nessa situação. A pessoa tinha 3 inventários seguidos. Da década de 50, 90, 2000. E o advogado não conseguia registrar. Por quê? Porque não registrava o inventário de 50, consequentemente não registrava o de 90, não registrava o de 2000. Ok? Porque uma era feita uma na sequência da outra. Aí ele me contratou. Aí eu, na hora da prenotação, eu fiz uma petição para o oficial dizendo o seguinte: ilustre oficial, favor aplicar o regime jurídico adequado. Princípio tempus Ret Actum, na exceção da lei, que é o artigo 176, parágrafo 2º, olha lá. Artigo 176, parágrafo 2º, dá uma olhada. Então, olha lá que importante que é essa análise. Olha como é importante. Então, veja que, muitas vezes, o erro de qualificação está na aplicação do regime jurídico adequado. Né? Se você for qualificar com as regras da Lei 6.015, um título que foi feito, ou uma escritura que foi feita anteriormente, vai dar problema, é evidente, não vai combinar uma coisa com a outra. E aí, por último, nós temos o princípio da cindibilidade. Olha lá. Princípio da cindibilidade. Quando se fala da cindibilidade, nós temos que fazer e relembrar a sistemática dos regimes. Então, vamos lembrar. Presta atenção. Eu tenho o regime do decreto 4857 de 39 e eu tenho o regime da lei 6.015 de 73. O registro feito na época do decreto 4857/39, ele não admitia a cindibilidade. A cindibilidade
era inadmissível pela própria sistemática do registro. E o que é a cindibilidade? É você dividir o título. É você separar no título o que é ato registrável e o que não dá para registrar. Vamos lembrar, quando eu fazia um registro na transcrição, o que você registrava na transcrição? Os títulos translativos de domínio. Títulos translativos de domínio. Então, se a pessoa estivesse comprando 3, 4, 5 imóveis, eu registraria todos os imóveis sob mesma transcrição. Não dava para separar. Agora, na Lei 6.015, não. Como o registro ele é feito por imóvel, por matrícula, aqui eu posso fazer a cisão. Então, se eu estiver fazendo uma aquisição de 13 imóveis, só que eu não quero registrar os 13 de uma vez, você pode dividir o título, registra o imóvel A, depois de 6 meses você registra o imóvel B, depois de tantos meses você registra o imóvel C. Não tem problema. Hoje é possível, porque o registro ele é feito na matrícula, que ela é individualizada em relação ao objeto. Ficou claro isso? Isso aqui é muito importante. Então, essa cindibilidade registral, ela é muito importante na vida no dia a dia dos advogados. Em qual sentido? Naquela hipótese em que você tem um imóvel, onde na matrícula está constando terreno, lote. E na prática, já tem uma casa construída. E o IPTU denuncia isso. O IPTU denuncia. Aí o que dá para fazer? Você pede para o registrador aplicar cindibilidade para registrar somente o terreno. E, posteriormente, você averba a casa. Essa é uma situação onde você consegue aplicar a cindibilidade. Por quê? Porque é muito comum, quando chega essa situação no cartório de registro de imóveis, o oficial devolve o título dizendo: averbe a construção. Por quê? Porque constou no título uma casa, só que não é uma casa, é um terreno. E aí vem todo o problema do mundo. Tudo bem? Então, essa questão da cindibilidade, olha lá, eu trouxe alguns julgados. Para vocês tomarem conhecimento. E onde ele se excepciona? Nessas duas situações. Na situação da permuta e na situação da averbação do pacto antenupcial. A hora que eu faço o registro da compra e venda, eu preciso averbar o pacto antenupcial, né? Na matrícula. Não tem jeito, não dá para fazer a cisão. Ok? E no caso da permuta, quando a permuta ela é feita no mesmo cartório, os dois imóveis estão sob a mesma circunscrição. Aí eu também sou obrigado a fazer eu não posso fazer a divisão, tudo bem? Na permuta. E aí agora a gente entra no processo de registro, olha lá. Agora nós terminamos os princípios registrais e entramos no processo de registro. E isso é importante. Por quê? Porque o processo de registro é interessante a gente analisar ele na linha do tempo. Processo de registro de imóveis.
Então, essa situação é uma situação importante. A primeira questão que a gente tem que levantar no processo de registro de imóveis é justamente o quê? É justamente o ato da prenotação. Prenotação. A prenotação, vamos lembrar, é o ato administrativo de lançamento das informações do título no livro protocolo, o qual gera o direito de prioridade no registro. Então, quem prenota antes tem prioridade. Se você demora para prenotar, vier uma prenotação na tua frente, você pode ter o teu registro prejudicado. Vamos lembrar que a prenotação, ela é um direito absoluto. Ela é um direito absoluto do usuário. E por que ela é um direito absoluto do usuário do serviço? Porque a prenotação, ela gera um direito de proteção, um direito protetivo. Isso é muito importante, ok? Ok? Isso é fundamental. Ah, mas no cartório de registro de imóveis, eu tenho também um negócio chamado exame e cálculo. Exame e cálculo. O que é o exame e cálculo de emolumentos? É uma prévia. O exame e cálculo de emolumentos, é uma situação excepcional que você entrega o título para o oficial de registro e ele só vai fazer uma análise do título para saber se tem ou não tem defeito, se ele está ou não apto a registro e quanto custa para registrar. Então, esse exame cálculo, ele não gera, presta atenção, esse exame cálculo não gera o princípio da prioridade, ele não gera a proteção da prioridade registral, ok? Não gera. Então, quando você vai no registro de imóveis, você tem que deixar bem claro, eu quero prenotar. Eu quero prenotar. Eu não quero dar entrada como exame cálculo. E aí vem um detalhe. Quando você prenota o quê? Você prenota o título. Você prenota um título. E esse título ele está previsto aonde? No artigo 221 da Lei 6.015 de 73. Título 221 da Lei 6.015 de 73. E quais são os títulos que eu tenho no artigo 221? Quais são os títulos que eu posso dar entrada no registro? Eu tenho 3 tipos. Eu tenho o título de natureza particular, o título de natureza pública e o título alienígena. Título de natureza particular, o título de natureza pública e o título alienígena. Vamos lembrar que o título de natureza pública eu tenho 2 tipos. O judicial e o extrajudicial. O judicial e o extrajudicial. E o alienígena é o título de origem estrangeira. Título de origem estrangeira. Ok?
Então isso é muito importante. Vamos lembrar que o título de natureza particular, ele tem uma formalidade que é o reconhecimento de firma. Reconhecimento de firma. Como ele é de origem particular, você precisa demonstrar para o oficial de registro que esse título ele foi assinado de forma autêntica, de forma legal, né? Então você reconhece a firma. Só que você tem dois tipos de reconhecimento de firma, por semelhança e por autenticidade. E a lei não faz distinção, tá? Então, você tem que fazer o reconhecimento de firma. Você não precisa, OBS, vamos lá, primeiro OBS. Não é necessário, não é necessário o reconhecimento de firma em instrumentos particulares, não é necessário o reconhecimento de firma em instrumentos particulares oriundos do sistema financeiro da habitação. É isso que diz o artigo 221. E o sistema financeiro imobiliário? Também não teria, né? Se aplica por analogia. Né? O sistema financeiro imobiliário foi criado de forma posterior. Né? Então você aplicaria por analogia essa benesse. Por quê? Porque é o mesmo banco que faz um, faz o outro. Ok? Então, aqueles instrumentos particulares oriundos dos bancos não precisam reconhecer firma. Aí vem a pergunta. E a testemunha? Precisa de testemunha? Aí vamos lá, outro OBS. As testemunhas nos instrumentos particulares ela não seria mais obrigatória. Ela não seria mais obrigatória. Tendo em vista a derrogação, desta exigência pelo artigo 221 do Código Civil. Veja só, em São Paulo, pelo menos, nós já temos precedentes da Corregedoria dizendo exatamente isso. Que o 221 do Código Civil derrogou esse dispositivo, essa exigência das testemunhas, do 221 da Lei 6.573. Por quê? Porque o 221 do Código Civil ele fala que o instrumento particular feito e assinado por quem esteja na livre disposição de seus bens, ele é válido. E ele vai ter eficácia perante terceiro depois do registro. Ele não fala nada nem de reconhecimento de firma, nem de testemunha. Aí vem a Corregedoria e fala, mas espera aí, o reconhecimento de firma é importante, né? O reconhecimento de firma é complicado de você excluir no instrumento particular. Porque como é que você vai garantir que a pessoa que assinou realmente é o signatário, é a parte do contrato, né? Então, realmente, esse é um negócio complicado. Aí vem o detalhe, né? Em outros estados, ainda é exigível as testemunhas. Então, está na hora dos senhores que advogam em outros estados começar a mudar a jurisprudência do estado de cada um. Tudo bem? Já existe precedente em São Paulo. Ok? Tranquilo? Aí vão perguntar, professor, e o título de natureza eletrônica? Coisa boa! O título de natureza eletrônica é uma novidade, né? Então, hoje, nós temos alguns provimentos nos estados, né? Em São Paulo, nós temos o provimento 12 de 2020, por exemplo, que autoriza a escritura eletrônica.
né? A pessoa não está no cartório. Você vai fazer uma videoconferência com essa pessoa, o tabelião vai identificá-la mediante essa videoconferência, né? E a pessoa vai fazer a assinatura de modo digital. Vai fazer o envio do documento em formato eletrônico, ok? E aí, o documento eletrônico chega para a pessoa lá nos Estados Unidos, na Europa, onde ela estiver, ela portando o certificado digital, o que ela vai fazer? Ela vai espetar o certificado digital e vai assinar digitalmente, ok? Como você faz as petições, né? O sistema, ele faz o reconhecimento, né? Porque você manda o PDF-A, o cartório de notas, ele transforma a escritura num PDF-A, que é um PDF que você não consegue fazer alterações, e o tabelião, evidentemente, por uma questão de cautela, o que o tabelião tem que fazer na hora de emitir o documento digital? Ele assina, o tabelião assina o documento original, o documento digital, para quê? Para gerar lastro, gerar segurança para quem vai recepcionar no outro país. Aí, chegando lá no outro país, a pessoa já vai receber o documento assinado pelo tabelião. Então, ele vai saber, ele vai ter segurança de que aquele documento, né, já veio assinado por uma fonte segura no Brasil. Aí ele vai fazer lá, tem um assinador digital, aí ele assina esse documento eletrônico, devolve por e-mail para o tabelião aqui no Brasil. Tem um detalhe interessante, que ainda não tem plataforma. O Colégio Notarial do Brasil está criando essa plataforma. Para quê? Para que todos os documentos migrem por essa plataforma, como se fosse o ESAGE. Entenderam? Então, né, essa plataforma que o Colégio Notarial está criando, justamente você vai entrar na plataforma, vai lançar as informações, vai criar o PDF, vai anexar o PDF, ele vai criar esse PDF mais seguro, ok? E vai fazer a remessa para o destinatário. Então, cada um vai ter as suas vias totalmente assinadas. Aí a pessoa assina. Ah, mas e se a outra pessoa tiver fisicamente no cartório? Tem problema? Não, não tem problema. Por quê? Porque o tabelião, como as pessoas estarão no cartório, o que o tabelião vai fazer? Ele vai lançar a escritura no livro físico e pede para a pessoa aqui no Brasil assinar. Né? É o ato híbrido. Então a pessoa assina aqui e assina digitalmente fora. Né? E aí você faz o provimento 12/2020, exige que esse ato notarial eletrônico ele seja lido perante a pessoa, que seja questionado algumas questões para a pessoa, para saber se a pessoa compreendeu. Tudo isso gravado, esse backup vai ter que ficar arquivado de forma indeterminada o prazo, entendeu? E aí você pode levá-lo diretamente para o registro de imóveis e enviar via central dos registradores, né? www.registradores.org.br. Então vamos voltar à questão do instrumento particular. Então eu tenho o título particular e o título ele será particular quando a lei autorizar. A lei autoriza. E como é que a lei autoriza o instrumento particular como título translativo ou constitutivo de direitos reais que servirá para ter acesso ao registro de imóveis? No momento em que a lei determinar a forma plurima. A forma plurima. Quando a lei autorizar a forma plurima, você pode mandar para o registro de imóveis. Vamos dar algum exemplo de instrumentos particulares que têm entrada no registro de imóveis para gerar efeito de direito real? Olha só que interessante. O primeiro exemplo que a gente dá,
é o instrumento decorrente do SFH ou SFI, né? O contrato de financiamento bancário pelo SFH ou pelo SFI, né? 2. Segundo, instrumentos particulares decorrentes do loteamento, Lei 6766/79, artigo 26A. Artigo 26, parágrafo 6º, desculpa. Artigo 26, parágrafo 6º. O artigo 26, parágrafo 6º da 6766/79 permite que o compromisso de compra e venda quitado, ele seja translativo de domínio. Você não precisa outorgar a escritura definitiva, ok? No meu livro, eu trago essa análise e eu penso que essa proteção, essa facilitação do artigo 26, parágrafo 6º da 6766/79 também se aplicaria para os instrumentos decorrentes da incorporação imobiliária. Também penso que essa facilidade se aplicaria para os instrumentos da incorporação. Por quê? Porque o compromisso de compra e venda é a mesma natureza jurídica. Ok? Vamos lá. E aí seria um caso de retroatividade da lei no tempo para favorecer o consumidor, né? Essa é a outra situação. A outra situação que nós temos, no meu pensamento, é a doação. A doação, prevista lá no artigo 541 do Código Civil, no meu pensamento, ela também permite a doação por instrumento particular, inclusive se for de imóvel. Inclusive se for de imóvel, acima de 30 salários. Qualquer doação de bens, móveis ou imóveis, admitiria a forma plurima. Por quê? Porque o artigo 541 fala, a doação far-se-á por instrumento público ou particular. E ela não fala, doação é doação. Doação é o contrato, é a liberalidade, ponto, acabou. Ah, mas peraí. E a questão da aplicação do artigo 108? O artigo 108, que vai exigir escritura pública, seria na hipótese da lei ser omissa. Ou a lei prevê expressamente que aquele negócio será feito por escritura pública, como é o caso do pacto antinupcial, como é o caso da constituição de renda, como é o caso da emancipação, ela tem que ser por escritura pública. Agora, no caso da doação, não. E aí vem um detalhe interessante, né? Se você for olhar na doutrina civilista, a grande maioria fala que você teria que fazer por escritura pública quando for imóvel. O professor Carlos Roberto Gonçalves, civilista, tem um livro, o livro de Direito Civil dele, brasileiro, esquematizado, muito bom esse professor, ele também defende essa posição. A doação, ela foi permitida o instrumento plurimo. E aí vem a pergunta, mas por que a grande maioria aplica também, de forma conjunta com o 541, o artigo 108 e faz escritura pública de imóveis? Porque no Código Civil anterior havia uma remissão expressa na lei. Lá na época, salvo engano, essa previsão da doação era o artigo 1198. E havia uma previsão no artigo 134 do Código Civil, determinando que os negócios imobiliários acima de um valor lá de réis, tinha que ser por escritura. E essa remissão da própria lei do Código Civil 16 não veio no Código Civil de 2002. Então o Código Civil de 2002, ele adota a forma plurima. Só que todo mundo faz doação por instrumento público quando se tratar de imóveis, né? A gente tem algumas decisões relativas a isso,
né? E agora, na Adnotare, lá na Academia Nacional de Direito Notarial Registral, vai sair a segunda revista virtual, e eu fiz um artigo sobre esse assunto. Por quê? Porque eu defendi essa hipótese numa reunião, e o pessoal ficou bastante intrigado com essa tese, né? Então, eu defendo que a doação de imóveis também, adotando forma plurima, ela pode ser registrada normalmente, ok? Apesar das decisões aqui em São Paulo não permitirem, e, detalhe, nenhuma decisão que nós temos aqui em São Paulo, ela trata dessa questão do 541, dessa permissão do 541. Simplesmente eles falam, não, doação tem que ser de forma pública, tem que ser aplicado ao artigo 108. E aí a gente vem para as questões dos títulos judiciais. Os títulos judiciais, todos os títulos judiciais também passam por qualificação registral, ok? Também passam por qualificação registral normal, e os títulos públicos extrajudiciais são as escrituras públicas. Escrituras públicas. E aí vem a regência do artigo 108 do Código Civil. Quando a lei for omissa em relação à forma, ou quando ela for específica, eu faço por escritura pública. Exemplo, hipoteca. Quando você vai analisar a hipoteca não fala como ela tem que ser feita, né? Fala que ela, para ser constituída, tem que ir para o registro de imóveis. Aí você aplica o 108, ok? E o título alienígena? O título alienígena é o título estrangeiro. Então, a gente tem que lembrar que o título de natureza estrangeira, ele tem que passar por apostilamento ou consularização nos países que não for signatário da apostila de Haia. 2, ele tem que passar por tradução pública juramentada. Tradução pública juramentada. E 3, ele tem que ser registrado no registro de títulos e documentos. Depois disso é que o título está apto para ingressar ou no registro de imóveis, ou no registro civil, e assim por diante. Tudo bem? Então veja que quando você vai fazer uma análise de título, o negócio é bem longo, né? Tem muitos detalhes, isso gera muito problema. Passado essa questão do instrumento, do título, eu venho para o contraditório. E o que é o contraditório? O contraditório é a análise que o oficial faz na sua serventia para saber se houve prenotações relativos ao mesmo imóvel de direitos reais idênticos. Isso é contraditório. Não havendo essa questão, né, passa o oficial para a qualificação. Qualificação registral. Qualificação registral. E aí tem um detalhe. O que é qualificação registral? A qualificação registral nada mais é do que um serviço prestado pelo oficial na análise dos requisitos legais presentes no título. Então, presta atenção. Olha lá, põe aqui. Isso. A qualificação positiva, o título tem que cumprir todos os requisitos legais, elementos de validade. Ok? Então, a Lei 6.015 de 73, para você registrar um título, ela traz vários requisitos. Aí, às vezes, a lei, ela também traz outros requisitos, né? E aí você precisa, no título, reunir todos esses requisitos
para que haja uma qualificação positiva. Qualificação positiva. Se a qualificação for positiva, o nosso querido oficial, se não tiver matrícula aberta, ele vai abrir a matrícula e efetivar o registro do direito pretendido. Se essa qualificação for negativa, aí nós estaremos diante do assunto do nosso próximo encontro, que é o processo de dúvida. Processo de dúvida. Previsto no artigo 198 da Lei 6.015 de 73. Ah, verdade. No nosso próximo encontro, a gente vai trabalhar com a retificação de registro, né, que é um assunto muito importante, e depois a gente entra no processo de dúvida. Tudo bem? Então, mais uma vez, meus queridos, eu desejo a todos que fiquem bem, que fiquem com saúde, né? Aproveitem a família dos senhores, sem briga, sem conflitos, só amor, paciência, perseverança e muito estudo, para que a gente possa sair dessa pandemia num outro nível, num outro patamar. Beijo a todos, fiquem com Deus, carinho no coração de todos. Tchau, até!